Aventuras na EAJA, assalto na EAJA. E normalmente na segunda as aulas são dos professores Mendes e Joana que faltaram. Os alunos chamaram as professoras Nildete da disciplina de cooperativismo e Joanice de comunicação rural. Joanice, hoje na nossa aula vamos assistir a um vídeo sobre as contribuições de Paulo Freire na educação do Rio Grande do Norte. Pedro, desculpa, professora, por ter chegado atrasado. É que agora eu estou morando em Macaíba e o ônibus do trampolim atrasou. Joanice, tudo bem, entre e assista ao vídeo. Depois da aula de Joanice, os alunos vão para o refeitório lanchar. Viviane. E aí, Antônio, tudo bem? Já recuperou no hospital? Antônio, me recuperei muito bem. E para nossa alegria não aconteceu nada ontem, dia de lua cheia. Agora eu sou uma pessoa normal. Jaque, José, por sua causa fiquei sem acessar o Facebook por 3 dias. Ainda bem que você destruiu o vírus. José, desculpa por tudo, ainda bem que deu tudo certo. Depois do lanche, os alunos voltam para a aula de Nildete de cooperativismo. Nildete, para abrir uma cooperativa é preciso que... Pedro resolve entregar o seu boneco do Ben 10 no Grêmio Estudantil para presentear crianças carentes da cidade de Macaíba, no dia 12 de outubro, Dia das Crianças. Ele deixa o boneco do Ben 10 no Grêmio e vai para a aula de Dutra de Gestão Ambiental. Dutra, por que você chegou atrasado hoje? Pedro, desculpa, professor, é que eu tive que entregar um boneco no Grêmio. Dutra, muito bem, é com atitudes assim que podemos mudar o mundo. Pedro, valeu. Dutra, e continuando, abra a Constituição na parte que fala de meio ambiente. E, depois da aula do professor Dutra, Pedro fica no alojamento e decide dormir essa noite lá, pois seus pais viajaram para o interior do estado. Às 12 horas da noite do dia seguinte, um assaltante conhecido como Claudiano, o maior traficante de Macaíba que foi preso, mas foge da delegacia e consegue entrar na EAJA. E junto com os outros traficantes, assalta a escola. Mas o carro da segurança chega e começa o tiroteio. Os assaltantes são presos, mas Claudiano consegue fugir e se esconde no Grêmio. A segurança o encontra e atira nele, que cai em cima dos brinquedos. Antes de morrer, como Claudiano conhece um pouco de bruxarias e feitiços, ele transfere sua alma para o boneco do Ben 10. E quando a polícia entra, encontra o corpo caído. O corpo de Claudiano é levado para o ITEP. No outro dia, os alunos, professores e funcionários todos comentam o ocorrido. Pedro, coisa louca o que aconteceu ontem no colégio, não foi, José? José, é verdade, aqui também é perigoso, mesmo com toda a segurança. Aventuras na EAJA, boneco assassino. Dia 12 de outubro, Dia das Crianças, Ivanusa e Verônica vão entregar os brinquedos doados no Grêmio Estudantil para as crianças carentes da cidade de Macaíba. Mas quando elas olham na lista, percebe que está faltando um brinquedo doado por Pedro, um boneco do Ben 10. Depois que são doados os brinquedos, Vanusa e Verônica vão para casa, pois como é feriado, não pode ficar no colégio. Quando Pedro e seu amigo Paulo vinham da aula do professor Dutra da disciplina de gestão ambiental, eles verem o boneco indo em direção ao Grêmio. Eles correm e encontram o boneco do Ben 10 caído em cima de algumas caixas. Pedro, nossa, porque a galera do Grêmio não entregou o meu boneco do Ben 10. Paulo, vamos perguntar para a Verônica. Oi, Verônica, por que você não entregou o boneco do Ben 10 que o Pedro doou para o Grêmio? Verônica, olha, estava na lista, mas quando eu fui entregar para as crianças, ele sumiu. Desculpe, Pedro, mas não encontramos o boneco. Onde ele estava? Pedro,
Ele estava jogado em cima das caixas. Mas não tem nada não. Eu levo ele de volta. Pedro leva o boneco para o alojamento e às 12 horas da noite o boneco sai do quarto e vai em direção ao portão. Como está fechado, ele dá um jeito de pular o muro e vai em direção ao carro do segurança e picha o carro com a palavra vingança. No outro dia, os policiais ficam chateados, pensando que quem tinha feito aquilo era algum aluno rebelde. Na, na outra noite, o boneco do Ben 10, que era um traficante chamado de Claudiano, que morreu em um assalto ao colégio, sai mais uma vez, e dessa vez ele leva uma faca na mão para matar o policial que atirou e o matou. Mas Pedro percebe tudo e segue o boneco que entra sem os seguranças perceber no carro. Pedro corre e avisa os seguranças que não acreditam em nada do que Pedro fala. Pedro: olha, seguranças, tem um boneco do Ben 10 segurando uma faca. Ele entrou no carro e eu acho que ele quer matar alguém. Seguranças: que história maluca é essa? Se fosse um homem com uma faca na mão, eu até acreditava, mas um boneco? Ei, cara, nós temos mais o que fazer do que ficar escutando suas histórias esfarrapadas. Boa noite e bom você entrar, já é bastante tarde. Pedro entra no colégio e depois de um tempo, o boneco ataca o policial com uma faca. Por sorte, o seu amigo o salva atirando no boneco. O segurança é levado para o hospital e no outro dia todos comentam o ocorrido. Aventuras na Yaja, vingança não leva a nada. Pedro e alguns de seus amigos vão fazer uma visita ao segurança ferido na noite passada. Mas sem querer, eles vão levando o boneco do Ben 10, a qual era Claudiano, um traficante muito perigoso de Macaíba, que foi morto no Grêmio e passou sua alma para o boneco. O boneco do Ben 10 sai do carro primeiro que eles e entra no quarto com um punhal na mão. Mas quando ele ia finalizar seu plano de vingança, Pedro consegue pegar o boneco por trás e, junto com seus amigos, pega o punhal e o imobiliza. Pedro: por que você quer matar esse homem? Boneco maldito: é só em pensar que foi eu que trouxe você para o Grêmio para doar para as crianças. Boneco assassino: eu quero matar ele porque ele foi quem me matou primeiro. Lembra do assalto que teve lá no colégio? Foi ele que atirou em mim. Por sorte, eu conheço um pouco de bruxarias e feitiço e transferi minha alma para o boneco. E meu corpo, por hora, deve estar enterrado numa cova não sei onde. Pedro: mas se o policial estava à sua procura e atirou em você, é porque você era o maior traficante de Macaíba. Você morreu e além dessa vingança não leva a nada. O boneco consegue fugir e todos ficam apreensivos com medo do que ele pode fazer. No dia seguinte, depois da aula de Karina de aquicultura, Pedro, Paulo e Verônica começam a falar sobre o ocorrido ontem no hospital com o boneco. Paulo: que criatura era aquela, Pedro? Nunca tinha visto uma coisa igual. Aquela só no filme do Brinquedo Assassino de Chuck e os outros filmes da série. Pedro: devemos tomar muito cuidado. Ele está com raiva de nós. Ele vai tentar se vingar. Verônica: e agora o que vamos fazer? Tem um boneco assassino querendo nos matar. E o pior é que ninguém vai acreditar se falamos. De noite, quando todos estão assistindo o final da novela Avenida Brasil, para saber quem matou Max,
O boneco passa pela entrada do alojamento masculino 1, entra no corredor e vai em direção ao quarto 3 com um punhal na mão e bate na porta. Paulo escuta e olha por um pequeno buraco na porta e vê o boneco e pensa numa maneira de se defender. Ele pega um desodorante spray e um isqueiro e quando abre a porta não tem ninguém. Paulo vai até a sala de estudos e o boneco pula em suas costas. Paulo derruba o boneco e borrifa o desodorante spray e liga o isqueiro. O boneco começa a pegar fogo e vai atrás dele. Ele entra no quarto, pega uma garrafa de álcool e joga em cima do boneco, que aumenta o fogo e destrói completamente. Para ninguém perceber nada, ele deixa queimar tudo, mas como ficou as cinzas, ele pega e joga na lixeira e leva para fora. No outro dia, na aula, Paulo fala tudo o que aconteceu para Pedro e eles ficam aliviados, pois tinha chegado o fim do boneco assassino que não iria machucar mais ninguém.